Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo a respeito da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, postado, nós vimos ali a grande pergunta que não só os apóstolos fizeram, mas que todas as pessoas em todo o planeta perguntam e sempre indagam sobre isso. Eles perguntaram: quando, Senhor, serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda aqui de novo a este mundo? E como saberemos do final do mundo? Uma pergunta que realmente intriga tantos e a todos. Uns acreditam, outros não acreditam. Mas através de Jesus Cristo nós passamos a acreditar no final do mundo, sim. E por que passamos a acreditar nisso? Porque quem é que está satisfeito com o mundo que está aí? Eu não estou falando daqueles que são ricos, daqueles que têm todo o poder, não. Eu estou falando daqueles que imploram e clamam por justiça, por paz, por descanso. Aqueles que almejam verdadeiramente um estado de descanso eterno. Está satisfeito com esse mundo? Não está? Da mesma forma, quem criou ele não está, porque está fora dos padrões que ele determinou. Deus criou o planeta Terra e Deus criou o homem. Tudo com objetivo e tudo estabelecido e bom. Como disse o salmista, Deus criou o homem bom, mas eles buscaram muitas invenções. Ok? Então, o final do mundo não vai acontecer, não é porque Deus deseja fazer isso, não. É porque ele fez um homem criado à sua imagem e semelhança. Homem com poder de decisão, poder de escolha. E eles estragaram tudo. E até o planeta eles estão estragando. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai reparar isto. Transformar isto. Viveremos um estado eterno de paz, de gozo, como Deus deseja. E não tem homem no mundo que impeça isso. O fim vai chegar, sim. Quer você queira, quer você não queira. Quer você goste, quer você não goste. Então ali no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo já passou alguns detalhes de como seriam os sinais, mais ou menos como é que a gente vai perceber a segunda volta dele, como também posteriormente o final de todas as coisas. O estado eterno. Então, esta pergunta, irmãos, soa até hoje, e nós vimos Jesus dizer, dentre muitas coisas, a situação de como será a sua volta. Ele deu sinais. Ele disse, irmãos, ali com os discípulos e os apóstolos ali sentados no Monte das Oliveiras, coisas que aconteceriam há 36 anos depois da sua morte. Porque já estava ali bem perto da sua morte e crucificação. Ele falou da destruição de Jerusalém, que é fato histórico, escrito, documentado, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém. Disse que os judeus que participassem parte dessa guerra de Roma contra Jerusalém, que estivessem nos telhados, não descessem para buscar alguma coisa, os que estivessem pelos campos não voltassem para Jerusalém, porque o massacre ia ser grande. Jesus ainda disse a eles que eles orassem para que isso não acontecesse no dia de sábado, porque tinha a lei de Moisés que proibia os judeus andarem. Então o massacre seria muito enorme se fosse no dia de sábado. E também não fosse no inverno. Mas ele também disse, Jesus Cristo disse, ai das grávidas neste momento. O que foi que Jesus Cristo quis dizer com isso? Jesus preveu algo que está documentado até hoje, segundo os historiadores, os romanos, quando derrubaram as muralhas de Jerusalém, que entraram na cidade, as mulheres grávidas, eles abriram com a espada. As crianças pequenas, eles jogaram nas pedras para matar, de tanta ira que eles estavam dos judeus, que desafiaram o Império Romano, desafiaram o imperador. Então pagaram muito caro. E Jesus, 36 anos antes, estava profetizando isso abertamente para seus discípulos. É o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Messias. Então, dentre essas muitas situações, Jesus Cristo disse também que uma que nos chama a atenção hoje, que é para nós hoje. Ele dizendo, olhem meus discípulos, escutem bem o que eu vou dizer.
Se chegarem a dizer, eis aqui o Messias, o Salvador, o enviado de Deus, está ali, está lá, está em algum lugar, não vão atrás. Jesus Cristo disse a seus discípulos e diz a nós, não vão atrás. Tem aparecido realmente muitos Jesus Cristos nestes tempos, nesses últimos tempos também. Muitos se dizendo ser o Cristo, o Messias, o Salvador. Certo? Então Jesus Cristo disse, não vá atrás. Por quê? Qual a prova de que aquele fulano de tal não é o Messias? É que Jesus Cristo diz o seguinte, que a vinda dele não vai ser assim não, ninguém vai ver não. Jesus já fala antecipadamente das duas fases da sua segunda volta a este mundo. Ele diz que na primeira fase ele vem só até as nuvens. De lá ele chamará a sua igreja, chama-se arrebatamento da igreja. Nos olhos das nações não verão a primeira fase da volta de Jesus Cristo a esta terra. Serão duas fases. Na primeira ele vem até as nuvens, chama a sua igreja, a igreja vai para ele leva a igreja até o trono de Deus, apresenta a igreja ao Pai Celestial, aqueles que foram fiéis a ele, seguiram seus ensinamentos. Observe que a igreja não tem nome, a que tiver nome não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas elas, toda religião, toda denominação evangélica com nome não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto é verídico e é fato. E aquele líder religioso e disser que é a igreja do Senhor Jesus é um mentiroso e falso profeta. Porque a igreja do Senhor tem o nome dela, chama-se igreja. Igreja fulano de tal, igreja ciclano de tal, foi os homens que criaram. Jesus Cristo batizou como igreja do Senhor Jesus Cristo. Composta de servos seguidores dos seus ensinamentos. Não é da religiosidade, não. Não é de cantar em conjunto, não. É seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo. Compõem a igreja do Senhor. E ela está espalhada aí por diversos lugares no mundo. Em diversos países. Participando das denominações também. Mas elas são igrejas separadas. Elas não confiam na denominação. Elas confiam em Jesus Cristo. Mas participam junto com os irmãos da comunhão, do partir do pão. Cada um deve procurar um local de adoração, junto com os irmãos, uma denominação para adorar o Senhor, para ter comunhão juntos. Todos devem fazer isso. Agora, não deve confiar na denominação como igreja do Senhor. É preciso separar. Certo? A igreja do Senhor é invisível, indivisível, não pode ser dividida. As denominações estão por aí se dividindo tudinho. Criando uma, criando outra, religiões se dividindo, é uma aqui, outra ali, chega a estar de bolo assim. Mas a igreja do Senhor, desde o começo até hoje, nunca se dividiu. Teve aqueles que deixaram ela, né? Que deixaram, abandonaram. Abandonar Jesus Cristo é abandonar a igreja. Aceitar Jesus Cristo é entrar na igreja. Então, é só isso que tem. Não existe divisão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Apenas nas denominações e religiões. Então, nessa primeira fase, ele levaria sua igreja. Enquanto isso, na terra, o anticristo apareceria. Depois de 7 anos, na metade desses 7 anos, o anticristo vai romper um pacto que ele fez com Israel. E ele vai exigir adoração. Israel não vai adorar ele. Israel, estou falando Israel nação, lá no Oriente Médio, né? Israel, Jerusalém, os judeus não vão aceitar adorar o anticristo como Deus. Ele rompe o pacto, reúne as nações que ele comanda a ONU. Nesta época, daqui para frente, futuramente ele vai comandar a ONU, como comandará o mundo inteiro, e avançará com seus exércitos contra Jerusalém. Acabará com quase tudo, cercará Jerusalém. Os restantes dos judeus que sobrarem, muitos serão espalhados por outras nações, fugindo, e o restante que sobrar ali em Jerusalém serão encurralados no Monte das Oliveiras, onde Jesus Cristo está agora falando para seus discípulos, falando a respeito disso. Então, os judeus serão encurralados ali. Para cá estão os exércitos da ONU, liderado pelo anticristo. Está a montanha, o Monte das Oliveiras ali. Eles vão ficar encurralados. É quando o Senhor Jesus Cristo, é quando eles vão clamar a Deus
e Jesus Cristo voltará para salvá-los. Aí é que se cumpre aquela palavra que ele, o próprio Jesus Cristo diz: então vocês verão o sinal do Filho do Homem no céu, vindo com poder e grande glória, com rígido clamor de trombeta, reunirá todos os seus escolhidos. Todos os judeus israelitas que foram espalhados pelo mundo todo por causa da grande guerra serão recolhidos de volta para Jerusalém. E ali em Jerusalém, Jesus Cristo voltará com poder e grande glória aos olhos de todas as nações, junto com sua igreja, que já está voltando com ele. Já é a segunda fase, viu? A primeira fase a igreja foi com ele, a segunda fase a igreja volta com ele para reinar junto com os apóstolos também. Ele pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se abre em duas partes, o povo de Israel passa pelo meio dos montes, que abre um vale, que a nação de Israel passa pelo meio, escapando dos exércitos do anticristo, e Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá os exércitos do anticristo, prenderá o dragão, o falso profeta, o anticristo, e os lançará no lago de fogo, e Satanás será preso. Ele implantará seu julgamento na terra das nações e entrará no reino milenial de 1000 anos. Mas aí nós não vamos entrar aí depois. Então voltemos para o Monte das Oliveiras. Essas foram uma das dicas que Jesus falou a respeito da sua volta, dos sinais que os discípulos estavam perguntando que haveriam sobre a sua volta. Então, logo após isso, Jesus Cristo diz que depois das grandes aflições destes dias, que dia? Da grande tribulação, haverá sinal no sol, na lua, no mar, nas ondas, pela ira de Deus sendo derramada na terra. Nós iremos estudar isso em Apocalipse, viu? As taças da ira de Deus derramada na terra. Será nesses 3 anos e meio da grande tribulação, de guerra e de horror. Deus derramará sua ira e todos pagarão pelos que fizeram com todos os servos do Senhor durante todos os séculos que mataram e trucidaram. A expectação das coisas ali atormentarão os homens, porque até as potências do céu serão abaladas, disse Jesus Cristo. E ainda disse mais: durante esses dias de aflição o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão. Então vocês, povo de Israel, estarão encurralados e condenados pelos exércitos do anticristo, aqui mesmo, no Monte das Oliveiras. E quando tudo parecerá acabado, então clamarão a mim. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem, eu, Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E todas as nações da terra se lamentarão sobre mim, sim, porque verão que me mataram. Então enviarei os meus anjos com rígido clamor de trombetas, que ajuntarão seus escolhidos desde as extremidades de uma terra até a outra parte do planeta Terra. Então aprendam, pois, a parábola da figueira, quando já suas folhas estão tenras. A figueira aqui representa Israel, irmão. Sempre representa a nação de Israel. E aprendam a parábola quando as folhas já estão aparecendo e as flores aparecem também. Quando isso acontecer, vocês sabem que está próximo o verão. Então, da mesma forma, quando virem os judeus retornando para Jerusalém, a sua terra, depois de terem sido expulsos durante muitos anos, é sinal de que o Filho do Homem, eu, Jesus Cristo, já estou muito perto de retornar. Nós presenciamos isso neste tempo, viu, irmãos? No ano de 1948, foi proclamado nas Nações Unidas o Estado de Israel. Os judeus retornaram ali ao Oriente Médio. Eles foram expulsos no ano 70, no tempo do Império Romano, e nunca mais retornaram. Foram espalhados pelas nações durante esses séculos todos, desde o tempo do Império Romano até agora. Eles estavam pelas outras nações. Israel não tinha país mais. Jerusalém estava lá abandonada. Os árabes tomaram conta de tudo, ficaram lá nas terras os que eles chamam agora de Palestina, ficaram nas terras de Israel. E quando foi agora em 1948, todo o povo de Israel retornou depois da Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, em que Hitler matou mais de 70 milhões de judeus, os que conseguiram escapar depois que Hitler foi derrotado e destruído, e a Alemanha se rendeu.
com a força e a ajuda dos Estados Unidos, os judeus que restaram pelas partes do mundo retornaram para Jerusalém. Retornaram para a cidade de Jerusalém. Recomporam a cidade, tomaram a cidade de volta. Os árabes declararam guerras a eles, mas eles venceram a guerra com a ajuda dos Estados Unidos, tomaram Jerusalém de volta, tomaram as cidades ali de Israel de volta e estão lá plantados de novo. Observem que Jesus Cristo disse: observem a videira que está crescendo, quando ela der as flores, vocês sabem que está chegando o verão, né? Da mesma forma, quando vocês virem o povo de Israel retornando para Jerusalém e se formando como nação, podem ter certeza que está perto da minha vinda. E nós estamos vivendo isso. Em 1948, a videira que Jesus falou deu seus frutos, suas flores nasceram, ou seja, foi proclamado nas Nações Unidas a criação do Estado de Israel. Israel voltou a ser nação. 2 vezes foram destruídos e 2 vezes retornaram como nação. Primeiro, com Nabucodonosor, foram completamente destruídos e levados para a Babilônia. E Deus levantou o grande imperador Ciro, o persa, e ordenou que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem de novo. Eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo de novo. Quando foi no ano 70, pela desobediência de novo, Deus permitiu que o Império Romano destruísse Jerusalém de novo, destruísse o templo de novo. E desde o ano 70 da nossa era até 1948, Israel não existia como nação. Então passou a existir. É isso que Jesus está dizendo aqui, olha, há milhares de anos antes, provando que ele é profeta também. Israel hoje, lá em Jerusalém, irmãos, é o maior milagre da Bíblia. Isso é escrito há milhares, documentado. Na arqueologia isso é provado. Essas palavras foram escritas de Jesus Cristo. Isso aconteceu agora. Nós estamos vendo ali no Oriente Médio. Quem quiser ter a prova, vai e veja. Israel como nação de novo. E como capital, Jerusalém. Mesmo que não seja reconhecido por muitas nações, mas vai ser reconhecido assim. Porque a palavra de Deus se cumpre. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra, se foi Jesus que falou, se cumpre. Pode passar o que for, pode ser o tempo que for. Então ele diz aos discípulos, alerta, viu? Depois que Israel nascer como nação, aparecer como nação de novo, então alerta. Porque já estará próxima a minha vinda. Vivemos nesta era, irmãos, esperando Jesus Cristo hoje. Esperamos o arrebatamento da igreja hoje, agora. Todos os fatos que Jesus falou foram se cumprindo cabalmente. Então Jesus Cristo continua dizendo aos seus discípulos, dizendo assim, olhe, e esta geração da grande tribulação, não acontecerá, acontecerá todas essas coisas sem que passe esta geração. A geração da grande tribulação, viu, irmão? Não é a geração da gente, não. Não é a geração que nasceu Israel, não. Porque a geração que nasceu Israel, pela Bíblia, uma geração que tem mais ou menos 45 anos. E já faz 45 anos que Israel nasceu como nação. Então é a geração do arrebatamento. Quando acontecer isso, Jesus Cristo disse que não passará esta geração dessas tragédias, dessas catástrofes, sem que todas essas coisas que ele está falando se cumpram. Passará o céu e a terra, diz Jesus Cristo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, a dimensão dessas palavras de Jesus Cristo para os discípulos foi muito grande. Era um mistério futuro. Eles não compreendiam naquele momento. Mas depois que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, que ele subiu ao céu, que ele ressuscitou, subiu ao céu, e enviou e batizou eles com o Espírito Santo, que o Espírito Santo passou a morar neles como mora em nós hoje, fez eles lembrar de tudo e perceberem tudo que Jesus Cristo falou. Eles perceberam tudo isso, irmão. Mas não naquele momento, era muita coisa para eles compreenderem. E neste momento Jesus faz uma séria advertência a todos eles. Mas não só a eles, a nós hoje também, serve para nós hoje. Jesus Cristo diz assim, todas essas coisas vão acontecer sem falhar, nenhuma sequer falhar. Mas tem uma coisa, o dia e a hora da minha volta, aqui na terra, ninguém sabe, nem mesmo o Filho do Homem. Eu, nesse momento, quando estou aqui com vocês,
Mas quando eu receber a minha glória de volta, que eu tenho desde o início, desde antes de que tudo foi feito, eu já tenho esta glória, certo? Quando eu receber de volta, neste momento, eu saberei de tudo. Mas agora, unicamente meu Pai, Deus que está nos céus, é que sabe esse mistério. Porque assim como nos dias de Noé, o povo nem ligava para a vida com Deus. Mesmo Noé avisando que as águas vinham, eles zombavam de Noé e não davam a mínima, fazendo só o que desejos que queria, como queria, casavam, davam-se em casamento, bebiam, comiam, sem dar satisfação a ninguém. E isto até o dia que Noé entrou na arca. Foi quando perceberam que o negócio era sério. E nessa altura já era tarde demais, pois as portas da arca já estavam lacradas com os anjos que Deus enviou. Ninguém podia mais entrar. Mesma coisa no arrebatamento. Depois que a igreja subir, não tem mais jeito, ninguém mais pode subir de volta. Só morte e sofrimento a partir dali salvará o homem e o levará para Deus. E também Jesus diz que isto é semelhante ao homem que foi viajar e deixou seus servos cuidando da sua casa, distribuindo as tarefas, dando a comida aos outros, certo? Mas que não disse a hora que iria voltar. Se à tarde, se pela manhã, ou se de madrugada. Jesus Cristo diz que o interessante é que o servo espere o Senhor a todo momento, porque ele não sabe a hora, é por causa disso. Nada de ir fazer coisas que não deve, pensando que ele está tardando para voltar, porque vai pegar de surpresa. E Jesus Cristo disse que muitos serão pegos de surpresa, porque não estamos preparados em todo momento. Jesus Cristo disse, se preparem, meus discípulos. O meu conselho é este: orai por vocês mesmos, para que as vossas orações, para que os vossos corações não se encham de embriaguez, de cuidado dessa vida, de se preocupação com o pai, com a mãe, com o filho, com o trabalho, com a escola, ou seja lá o que for. Se preocupem mais com isso do que com a minha vinda. E sem vocês perceberem aquele dia da minha vinda, pegue vocês de surpresa. De que adianta ter trabalhado tanto, se preocupado tanto, e naquele dia ser pego de surpresa? Então eu, Jesus Cristo, falo seriamente a vocês, meus discípulos e seguidores, que vigiem muito. Vigiai, orai em todo o tempo, para que vocês sejam achados dignos de evitar todos estes males que acontecerão após o arrebatamento, que acabam com qualquer homem despreparado e displicente. E todas essas coisas que irão acontecer para que vocês sejam ensinados a estarem em pé, preparados diante do Filho do Homem que sou eu. Estejam prontos, meus discípulos, e preparados para me receber no dia da minha volta, ali em cima, nas nuvens do céu. Eu quero ver todos vocês, mas isso depende de vocês. Cuidado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo nos alerte, nos deixe abertos para a vida, para os ensinos de Jesus Cristo. Vamos pegar estes conselhos, porque Jesus Cristo, irmãos, aconselha. Melhor conselho que você pode receber são os conselhos de Jesus. Ele está aconselhando. Vigiai, orai, cuidado. Porque eu não digo, nem ninguém sabe quando será a minha vinda. Por isso estejam preparados em todo o tempo. Se você tem coisas erradas, conserte. Se você não se controla, trabalhe isso, esse seu temperamento, para que você não se ire rápido. Todas as coisas são possíveis para aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida. Você só não faz isso se não quiser. Você só não trabalha isso se você não quiser. Só se você for ruim para você mesmo. Mas trabalhe isso. Procure ser fiel nessas coisas pequenininhas. Comece das pequenas mesmo. Trabalhe
trabalhe isso, peça ajuda ao Espírito Santo, ore mais, jejue mais, esteja preparado mais. Toda preparação é pouco para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós não sabemos quando vai ser, mas sabemos que pelos sinais está perto. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.